Bom estar com vocês outra vez, me alegro muito por isso. Sou grato a Deus pela confiança do pastor dessa igreja, dos demais pastores que me permitem vir aqui e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. No verso 29, Mateus 12, 29. Eu queria que todos lessem juntos, porque eu estou com os óculos quebrados. Não estou enxergando nada. Então, vou pedir ajuda. Pode ser? Mas tem que ser igual a Igreja do Fogo. Amém? Fala aí, eu sou do fogo. Não? Não? Fogo puro, né? Meu Deus. Não pode falar negócio de fogo aqui não, desculpa. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Muito bem, muito obrigado. Antes de você se assentar, eu quero pedir uma coisa aqui. Fazer um movimento, mexer com vocês. Eu queria pedir que todo homem macho que se encontra hoje aqui pudesse vir se assentar aqui bem na minha frente aqui, por favor. E pode trazer sua esposa. Não tem problema trazer a esposa não, pode vir com ela. Todo homem macho que se encontra nesse lugar, não importa quantos anos você tenha, não fique chateado nem triste com isso. Eu espero que o Senhor te abençoe ricamente. Pode sentar nos primeiros bancos aqui, ó, não faz mal. Se você se sentir incomodado, não tem problema. Deus vai abençoar seu coração. Vai desincomodar logo, logo. Tem um banco vazio aqui na frente, ó. Pode se sentar aqui, ó. Tá todo vazio aqui. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Eu li um texto, pedi para a amada igreja ajudar na leitura do texto, que fala que ninguém pode entrar na casa do valente e roubar seus bens sem antes amarrá-lo. Ok? Eu pedi os varões para vir para cá, porque nós sabemos que Deus colocou o homem na sua família como o valente, amém? Aquele que nada passa por ele. Tudo que vier contra a família tem que passar pelo homem primeiro. Ele é como os sacerdotes faziam antigamente, ficava à porta da cidade para observar tudo que entrava ali na cidade. Então o sacerdote não permitia, por exemplo, que um leproso entrasse, porque se ele entrasse, ele ia contaminar todas as pessoas ali. E o sacerdote estava lá à porta, enxergando, percebendo tudo. O homem de Deus, ele foi escolhido desde o começo. O homem é o único ser que Deus fez usando barro. Deus nunca mais voltou no barro. Foi a única vez que Deus foi ao barro e Deus fez o homem. A partir do homem, Deus fez todas as demais pessoas. Ok? Então, há muitas pessoas que dizem um monte de coisa sobre esse assunto, mas o real é exatamente esse. Deus vai no homem, tira a mulher que estava nele e Deus coloca esse homem e mulher para serem usados para que pudessem multiplicar a espécie e tivesse todas as pessoas que existem hoje, inclusive eu e você. E Deus deu a esse homem algumas missões.
por exemplo, você vai ver Deus falando para Adão para que ele guardasse o jardim do Éden, protegesse o jardim. De quem, meus irmãos? Hein? Eu fiz uma pergunta, por favor, me ajude. Adão estava protegendo o jardim de quem? Qual era o perigo que tinha lá? Sem terra? Vocês estão aí? O sem terra estava rodando por lá? Hein? Não tinha não, né? Tinha sido feito ainda, né? Qual é o perigo, meus queridos? Oi? Invasão de alguém? Invasão de alguma coisa? Não tinha perigo nenhum rondando. Hã? E por que Deus mandou ele guardar o jardim? Silêncio é esse, meu Deus do céu? Hã? É? Não, vocês respondem sempre certo. Será que ele mesmo, o pastor está falando aqui, será que ele mesmo seria uma ameaça para o jardim? Deus mandou ele guardar o jardim dele mesmo. Você é um problema, cuidado. Será? Deus estava dando um treinamento para Adão. Ok? Deus estava preparando Adão para ter uma esposa. Ele precisava aprender como lidar com ela. E uma das coisas que Deus sabia, uma das demandas que a esposa teria, era se sentir protegida. Fala comigo, protegida. Deus queria que a mulher se sentisse protegida. Então Deus começa a falar com ele, você tem que aprender com o jardim. Vai lá aprender com esse jardim. Aprenda com ele. Sabe uma outra coisa que Deus falou com o homem? Deus disse para ele para cultivar a terra. No Éden não brotava uma chuva, uma água do chão e regava tudo. Deus não plantou tudo para ele. Ele não tinha tudo lá. Por que ele tinha que plantar no jardim? Por que ele teria que cultivar a terra? Qual era a necessidade? Se ele tinha tudo. Então Deus estava dando um treinamento para ele lidar com uma mulher. Deus ia colocar na mulher alguns atributos que Adão deveria aprender a tirar dela. Mas tirar como? A força? Como é que seria? Ele ia cultivar. O que é cultivar, meus queridos? Não, o que é? Não ouvi, desculpa. Cuidar, mas o que o cultivador faz? Quando ele chega na terra e vai cultivar a terra, ele tem que colocar alguma coisa nela. Ele prepara o terreno, o irmão está falando aqui. Vai gradear, eu estou aprendendo tudo aqui agora. Ó. Vai adubar a terra e semear. Olha o que ele diz. Ele vai semear. Então, depois que ele semeia, ele continua cuidando da terra até que o fruto venha, não é assim? Até que ele vá colher. Então veja só, como é que é isso? Deus não deu uma mulher para o homem pronta. Deus deu essa mulher para que esse homem pudesse fazer dela a mulher que ele precisa. Ok? Ele vai fazer. Então veja bem, toda vez que nós nos encontramos
em relacionamento conjugal, em casamento, você tem uma missão. A esposa, ela recebe o filho de alguém. Ela não recebe um marido, recebe o filho de alguém. Qual é a responsabilidade da esposa? Fazer daquele filho quem? Oi? Fazer do filho um marido. Ela precisa fazer dele marido. Ele não é marido. Ele não aprendeu a ser marido. Ele vem filho. Então, uma mulher, ela precisa ter a sabedoria, o conhecimento, a bênção, a unção, para fazer dele um marido. Mas como é que a mulher foi criada? Ela foi formada. Ela foi criada carregando uma boneca o tempo inteiro. Lembra? Ela foi criada dentro de uma postura de maternidade. Nunca de esposa, materno. Quando ela entra no casamento, ela pensa que aquele homem é um filho. Tem umas que até chamei de filho mesmo. E aí, como ela é maternal, ela quer cuidar dele. Veste essa roupa aqui. Onde você deixou seu sapato? Você leva suas coisas lá para dentro. Você pega a sua roupa e coloca na máquina de lavar. Você faz isso, você faz aquilo, hein? O que esse homem pensou que teria? Ele pensou que teria uma esposa. Mas quem ele tem? Quem? Mãe, de novo mãe. Olha a toalha molhada em cima da cama. Entendeu? E tem coisas que acontecem que o marido não sabe o que fazer da vida. Tem vezes no casamento que a mulher chama o marido para uma conversa tão séria, e eles se sentam e ela fala o tempo inteiro e diz para ele da insatisfação dela para com ele. E no outro dia pela manhã, ele levanta, ele não sabe se põe o pé no chão. Será que eu posso? Entendeu? E aí ele não sabe o que ele mexe ou não mexe, toca ou não toca, porque ele não quer aborrecê-la, ele quer que ela fique bem. Mas sabe o que acontece? Isso dura uns 3 dias. Entendeu? Depois o homem relaxa de novo, volta tudo para o mesmo lugar, faz tudo a mesma coisa. Entende? Por quê? Porque ele não se casou para ter mãe, ele quer ter uma esposa. Entende como é? Ele deseja muito ter uma esposa. Eu vou falar isso para vocês compreenderem. Existe uma pesquisa que diz, essa pesquisa é antiga, então hoje deve ser muito mais. No tempo que a pesquisa foi lançada, 55% dos casais se separavam até o 10º ano de vida, de casamento. 10º ano. Sabe por quê? Porque 10 anos depois o homem amadurecia. 10 anos depois, ele estava cansado de ser filho. E aí ele saía de casa, ele ia embora. Ele ia em busca de uma esposa. Agora ele estava maduro, ele estava discernindo, ele estava entendendo, eu não quero uma mãe. Ok? Só que esse homem, que eu estou dizendo para você, que saía de casa, ele permitiu que entrasse na casa dele e o amarrasse. Consegue me entender? Ele permitiu que o amarrasse. Ele achou que estava fazendo uma grande coisa, mas tinha um plano contra ele desde cedo. Ok? E aí, ele não pôde se tornar um marido, a esposa não sabia, ela não tinha o conhecimento. Então, o que ele faz? Ele a culpa, simplesmente isso. Culpa ela, você não tinha o conhecimento, você não me transformou em um marido, você me fez um filho. Mas ele estava sendo envolvido numa teia, num projeto maligno para a destruição da família dele. Ei, queridos, olha aqui para mim. Não importa
de onde vem a culpa. Se você foi envolvido em alguma coisa para destruir sua família, a responsabilidade é do homem. Vocês estão comigo? Olha o tanto de homem dizendo glória a Deus. Vocês ouviram? Eu vou dizer outra vez. Não importa de quem é a culpa. Se você foi envolvido em algo que veio para destruir sua família, a responsabilidade é sua. É do varão. Porque não adianta você se esconder, como fez Adão, atrás de Eva, dizendo: Senhor, a mulher que tu me deste, né? Foi ela, a culpa dela. Mas para quem Deus tinha dado a palavra para guardar? Me ajuda aí. Para Eva ou para o homem? Para Adão. Deus não falou para Eva, falou para Adão. Por isso que quando Eva come do fruto, nada acontece com ela. Ela come do fruto e continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Quando ela leva o fruto para Adão, ela estava inteira, não estava sem roupa. Ela continuava normal. Adão era o responsável por destruir aquele negócio. Se Adão tivesse dado uma palavra naquele instante para Satanás, dizendo: você tentou enganar minha mulher, mas eu estou aqui. Você tentou contra a minha família, mas agora você vai ter comigo. Eu sou o valente dessa casa. Se Adão tivesse enfrentado a Satanás, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Consegue entender? Foi falha de quem? De Adão. Mas ele tinha um monte de desculpa a dar. Ele queria de todo jeito que Deus punisse a mulher. Olha aí ela. Quando ela levou o fruto para ele, Eva devia ser muito bonita. Você sabia que todas as Evas são lindas? Hein? Minha esposa está vermelhinha lá atrás. É a minha Eva, eu tenho a minha Eva. Eu posso falar, eu tenho. Então, veja bem. Devia ser linda demais e ele não queria perder aquela mulher. Ele deve ter pensado: eu já vivi sozinho aqui. Eu não quero ficar sozinho de novo. E se ela comer, eu como com ela. É bonito isso? É romântico, não? Olha essa coisa romântica. Se ela comer, eu como com ela. Tem homens que falam para a esposa dele: sem você eu não vivo. Entendeu? Se você morrer, eu morro também. Olha que coisa romântica. Não é romântico isso? É lindo, não é? O que as esposas pensam sobre isso? Hein? O que as esposas pensam? Mas é um idiota. Ah, meu Deus do céu. É tolo demais. Se eu morrer, coisa ruim. Você tem que ficar para cuidar das crianças. Entendeu? Você não pode morrer também, não. Você tem que cuidar dos nossos pais, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo. Tem um monte de coisa para fazer, você não pode morrer, não. Então, isso não é bonito. Isso nada é senão o sentimento de desamparo que essa mulher vai carregar. Então, Deus falou para Adão guardar o jardim, porque Deus sabia que o coração da mulher ia precisar de proteção. Mas não é uma proteção falada tão somente, é uma proteção vivida. O homem tem que garantir à mulher que ela está segura. Alô? Vocês estão aí? Eu disse, o homem tem que o quê? Garantir à mulher que ela está segura. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele é mais velho do que eu, 10 anos. Esse cara é um sujeito que honra o nome da família. Graças a Deus que meu pai não está aqui para escutar isso. Acho que meu pai nunca soube disso. Mas certo dia,
a minha cunhada acorda pela manhã rindo e disse: ontem à noite alguém mexeu na porta da casa, tentando abrir a porta, e eu acordei o seu irmão e disse: alguém está mexendo na porta, faça alguma coisa. Ele disse: o quê? O que aconteceu? Ela disse: alguém mexendo na porta, por favor, faça alguma coisa. E ele cobriu a cabeça e falou com ela: vai lá ver o que é. Na minha casa só tem macho, viu? Os homens tudo assim, meu irmão mais velho, você imagina. E aí ele tentava dizer que não foi bem assim, mas foi o que aconteceu, entende? Então, se o homem não vai dar a garantia de segurança, essa mulher, ela vai colocar para fora todas as suas dores e todas as suas inseguranças, todas as suas incertezas, todos os sentimentos ruins, ela colocará para fora, em direção a ele. Então veja bem, nós encontramos homens dizendo: a minha mulher reclama de tudo. Tudo para minha mulher está ruim. Tudo ela acha um jeito de dizer que a coisa não está bem ali. E não tem nada que eu faça que possa agradá-la. Eu encontro homens assim. Eles conversam comigo sobre isso. E eu pergunto para ele: então, você está cultivando a sua esposa? Imagina o que ele me pergunta: mas o que é cultivar? Hein? Então eu explico para ele: cultivar é você preparar a terra, igual o pastor explicou aqui, preparar toda a terra, e depois você semeia nela. Depois que você semear, você continua cuidando. Eu tenho que falar isso para você, eu não sei como é que você vai interpretar. Eu tenho que tomar todos os cuidados aqui para não ferir nada, nenhuma ordem aqui. Eu espero que você compreenda o que eu vou dizer. Deus desenhou o homem para semear. Por isso ele tem sêmen. Ok? Olha aqui para mim. O homem tem o quê? Sêmen, para semear. Agora, Deus fez a mulher semeável, ou a mulher para receber. A mulher foi desenhada para receber. O homem precisa dar e a mulher receber. Quando o homem sabe esse princípio, ele está sempre presenteando a esposa. Ele está sempre dando alguma coisa. Você já notou como é que é? Quando você dá um presente, uma lembrancinha, pequena que seja para sua esposa, como é que ela fica? Feliz. E se for uma flor? Uma flor, ela fica feliz também ou não? Fica radiante. Como é que é? Está preparando o terreno. Aí. Está vendo? O irmão é semeador. Por natureza. Né? Preparando o terreno. E aí, o homem precisa investir nisso. Dar o tempo inteiro. Porque essas coisas tocam o quê? Tocam o coração da mulher. Agora, dá uma flor para um homem para você ver. Hein? O que o homem pensa quando ele ganha uma flor? Hein? Ele fala: você está me tirando, né? É assim que os meninos falam. Os meninos já estão me tirando? Que história é essa? Dá um anel para o homem. O que o homem quer com anel? Dá um brinco, um colar. O homem não quer essas coisas. Entende? Bom, eu só estou dizendo que os maridos que dão as coisas para sua esposa, elas recebem de bom grado porque elas foram desenhadas para receber.
A mulher, ela foi feita para ser penetrada. Só que o homem, ele sabe uma maneira só de penetração. As mulheres odeiam homens superficiais, porque elas precisam que os seus corações, olha aqui para mim, seus corações sejam penetrados. Vocês estão aí? Elas precisam que o coração seja alcançado, e o coração está interno, lá dentro. Então o homem tem que ir lá e semear alguma coisa. Ok? Por isso que ele foi treinado para cultivar. Esses homens que vêm para mim, e eles estão desesperados, dizendo: a minha esposa reclama de tudo, nada funciona, tudo que eu faço, né? Esses homens, eu digo para eles: vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. O que você está semeando? Porque quem semeia espinho, colhe o quê? Alô? Se está semeando espinho, vai colher alguma coisa melhor que isso? Então, tudo que você colocar na sua esposa, ela processa, ela trabalha, ela multiplica e entrega para você 10 vezes mais. Vocês estão comigo? Tudo que você colocar nela, ela vai trabalhar e vai te entregar. Observa, é difícil você encontrar uma pessoa solteira, rica. Os homens enriquecem depois que casam. Só tem homem rico aqui, ó. Fala glória a Deus, pelo menos, né? Entende? Homem solteiro, se ele for rico, ele recebeu herança, a maioria das vezes. Entende? Você vai enriquecer quando você estiver completo, porque sem uma esposa você não é completo. Eu brincava, não posso falar isso aqui. Eu brincava lá atrás com os solteiros, não posso brincar aqui, entendeu? Mas era lá atrás. O solteiro era meio homem, entendeu? Porque ele só é completo quando a outra parte dele chega, entendeu? Aí ele está completo. Dessa forma, esse homem enriquece. Agora, deixa eu falar para você. Se você não compartilha com a sua esposa as suas ideias, ok? Se você é como eu, que foi treinado dentro de uma forma de vida, de uma casa, onde você fica fechado o tempo inteiro. Meu pai era um homem totalmente fechado, entendeu? Meu irmão mais velho, totalmente fechado. Eu fui criado dentro desse sistema. Então, meu pai nunca compartilhava nada com minha mãe, por isso que nós fomos pobres o tempo inteiro. Entende? Mas tudo que você compartilha com a sua esposa, ela recebe, ela coloca dentro, e ela trabalha aquilo, trabalha. E é interessante, se você fala com ela antes de dormir, um projeto seu, um plano seu, no outro dia pela manhã, ela tem tudo detalhado para te falar. Amém ou não? Desse jeito. Ela conta, ó, sabe aquele negócio que você me falou ontem? Ó, você faz assim, explica todos os detalhes, soma mais não sei quanto, fazendo mais não sei quanto, explica tudinho, o negócio todo. Você pode anotar tudo e levar, pronto. Como é que é? Pode executar, pode chegar lá e fazer. É desse jeito. Então, por isso que esse homem prospera. Por isso que Deus falou com ele: vai cultivar. Se você aprender a cultivar, você vai prosperar. Você vai pregar junto comigo? Né? Oh, meu Deus, é brincadeira. Pode gritar aí à vontade. Olha, a maioria de nós
tem medo. Ei, homens, a maioria de nós, homens, tem medo de compartilhar certas coisas com as nossas esposas, porque a gente fica pensando que elas vão trazer alguma coisa contrária. Ela vai dizer algo ruim. Ela vai dizer alguma coisa e vai reprovar meu projeto, e eu não posso jogar esse projeto fora. Acredite nela. Vocês estão aí? Acredite nela. Fala amém. Ai, os homens machos, acredite nela. Afinal de contas, quem escolheu ela? Foi você. Entende? Você que se encantou com ela. Você que achou que ela servia para ser sua esposa. Tinha um monte de mulher no mundo para você se casar, você casou com essa. Hã? Então acredite nela. Alô, homens machos. Homens machos. Acredite nela. Amém? Se sua esposa está perto de você, faça uma confissão hoje. Peça perdão a ela. E fale para ela: eu vou acreditar em você. Você tem fé para isso? Tem fé para isso? Eu estou vendo um monte de homem falando com as esposas. Olha o tanto. Vocês estão enxergando, pastor? Está vendo? O tanto de homem está falando com a esposa. Eu vou acreditar em você a partir de hoje. Entendeu? Tem uns caras que têm um pescoço tão duro, tão duro. Entendeu? Eles não conseguem virar para olhar para ela. Hã? Tem alguma mulher que está feliz com essa palavra aqui? Tem umas 3, pelo menos. Só confirmando. Eu me lembrei do pastor falando domingo passado, que o pastor chegou nos homens e pegou os homens, olha. E eu não estou fazendo isso não, porque eu amo os homens. Tá bom? Não estou fazendo nada disso não. Eu só estou te dando algumas chaves para você fazer uma virada, uma guinada. Isso, algumas dicas. Compartilhe com sua esposa os seus planos. Porque é nela que tudo se cultiva, é nela que tudo é processado. A semeadura que você mais gosta, você semeia lá um sêmen e você não faz mais nada, absolutamente nada. Depois de 9 meses, o que acontece? Ela te entrega um filho. E você ainda fica feliz dizendo que é a sua cara. Entende? Você não fez nada, você só semeou. As outras coisas também são muito parecidas, você também deveria gostar. Semeia nela bênção, e sua casa será a melhor casa de todas as casas. Amém ou não? Semeia nela para você ver. E sua casa vai ser abençoada. Sabe como é que era a minha casa quando eu era criança? O meu pai era um homem muito interessante, muito comprometido com a família, comprometido com minha mãe. Meu pai era apaixonado pela minha mãe, assim, de uma forma muito especial. Fazia tudo por ela, tudo, tudo, tudo. Mas a minha mãe, a mulher era terrível. Minha mãe acordava de manhã, 6 horas da manhã, já reclamando de tudo. E falava e reclamava da vida, da casa, dos filhos, reclamava do marido, reclamava de todo mundo, falava. E um belo dia, meu pai nunca retrucava, meu pai ficava na dele ali. Um belo dia ela falou com a gente, né? Imagina 10 filhos buzinando na cabeça de uma mãe o tempo inteiro. Então, ela disse, raça ruim, nós estávamos brigando lá um com o outro, que é confusão danada. E ela veio e deu uma bronca e queria bater em todo mundo e disse, raça ruim, vocês são raça ruim. E meu pai escutou, foi a primeira vez que meu pai interferiu. E meu pai perguntou para ela, ô moça, você está falando de qual raça? Porque só tem a de nós dois aqui.
Eu acredito que da sua você não está falando. E aí ela ficou pior, mais brava ainda, entendeu? E tal. Então, veja bem, a minha mãe reclamava sempre do meu pai de várias coisas que nós, os filhos, nunca vimos. O meu pai nunca levantou a voz para minha mãe. Ele nunca disse alguma palavra que pudesse ofender o coração dela. Ele estava sempre tentando semear algo bom. Meu pai era aquele homem tolo e carregava água na peneira por aquela mulher. Vocês conseguem entender? Na minha casa nós somos 5 homens tolos. Hein? 5 tolos. Nós fazemos tudo pelas nossas esposas. A gente tenta fazer dela a nossa rainha. Minha esposa está aqui, se quiser pegar o microfone e falar que é o contrário, pode vir. Né? Aqui tem que ser tudo na verdade. Né? Agora, por quê? Porque nós entendemos, pastor, a hora. Tá, obrigado. Nós entendemos, através do meu pai, nós aprendemos a tentar amar a mulher, a dar o nosso amor. Então veja bem, quando você entende o que a mulher precisa, você começa a doar, você começa a colocar nela, você vai entender algo que Deus fez. Deus disse para o homem amar a mulher. E Deus falou para a mulher fazer o quê? Respeitar. Não é bem essa palavra que, né? É uma outra palavra que as mulheres não gostam. Tem umas bíblias rasgadas nesse pedaço. Reverência. Olha o pastor falando aqui. Pastor. Deus falou para o homem amar a mulher. E a mulher se submeter, sujeitar. Essa é a parte que os homens mais gostam. Entendeu? Quando o negócio não está caminhando direito, o cara levanta e dá uma bronca e fala: a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Vá para o seu lugar. Seja submissa. E as mulheres gostam disso, não é? Cadê as irmãs? Hein? Ninguém fala nada. Mas deixa eu explicar isso para você. Vou tentar explicar. Olha só. Deus disse, deu uma ordem ao homem para amar. Amor é uma coisa que vem de Deus. Chega no homem para chegar na mulher. Então, o homem é como um representante de Deus na sua casa. Ele tem a autoridade de Deus na sua casa. Então, ele pode amar com o amor de Deus. O amor de Deus no homem alcança todos. Uma mulher amada com o amor do homem faz com que os filhos se sintam todos abençoados, amados. Todos estão debaixo de uma bênção. Uma mulher amada, ela faz os filhos honrar o pai. Consegue entender isso? Então, quando a mulher ela está totalmente amada, ela está submissa. Ei, você pega uma mulher amada e leva ela para onde você quiser. Estou falando no lugar certo? Irmãs, cadê vocês? Vocês não falaram nada. Eu disse, se uma mulher estiver amada, ela caminha com esse homem. Ela está segura. Ela não se importa para onde está indo, ela vai com ele. Porque ela sabe que ele a ama. Okay? Ela entrega a chave do coração dela. Aí ela é submissa. Então Deus disse ao homem que ele deveria amar, e a mulher se submeteu ao amor do homem, não os caprichos do homem. Vocês estão me entendendo ou não?
Ei, vocês estão aí? Alô? Vocês ainda vão me receber aqui depois? Sério? Eu estou com medo. Mas eu estou dizendo para você que quando você vem com amor, você encontra da parte dela tudo o que você precisa. Se você estiver com ausência do amor, ela não vai te receber. Ela não vai receber o que você está trazendo. Ela vai se defender de você o tempo inteiro. E não tem coisa pior do que a mulher ter que se defender daquele que a defenderia. Ei, não tem coisa pior do que isso. A mulher ter que se defender de quem deveria defendê-la. Então, quando a sua esposa ela estiver com medo de alguma coisa, seja você quem vai cobri-la, quem vai dar a ela proteção, seja você quem vai dar a ela segurança. Não deixe ela com mais medo. Posso ouvir um amém aí? Alguma coisa assim? Proteja-a, guarde-a. Eu pensei numa coisa para falar com vocês aqui, agora vai ser impossível. Se eu falar isso, eu acho que eu vou ter que sair pelos fundos aqui correndo e ir embora depois. Hã? Pode falar mesmo? Tem garantia de quem? Eu acho melhor ter garantia das mulheres, porque dos homens eu não sei não, viu? Oi? Faz a escolta na saída. Queridos, quando tem um problema em casa, houve uma discussão entre o homem e a mulher, os dois estão aborrecidos. Quem vai pedir perdão? Não fui eu que falei nada. Sempre é o homem. Sempre é o homem. Você viu o que ele falou? Olha a sabedoria desse homem. Quem vai consertar a coisa? É o homem que vai botar ordem. Agora, nós queremos fazer isso? Não, a gente não quer. A gente fica emburrado. Entendeu? É assim que funciona. Por quê? Porque essa missão é árdua. Ela é difícil para nós. Mas é a gente que tem que ir lá. Mas e se a mulher estiver errada? Hã? Tem outro homem macho lá, falou, independente se ela está errada ou certa. Vocês concordam com isso? Os homens concordam com isso? 2 homens disse lá, concordo. Uns estão me olhando com os olhos vidrados, assim. Entendeu? Olha, sim, é o homem. Uma vez um pastor teve uma experiência com Deus, e ele foi orientado por Deus a pedir perdão à esposa dele, e ele falou, Senhor, eu até pediria perdão se eu estivesse errado, mas eu não estou errado. Ela está errada. Aí, o Senhor disse para ela, você não precisa estar errado para pedir perdão. E aí ele começou a explicar para Deus, claro que precisa, Senhor, vou explicar uma coisa para o Senhor. Hein? E começou a explicar para Deus que tinha que estar errado para pedir perdão e tal, e explicou. E no final Deus disse para ele, você é de fato muito teimoso. Vai fazer o que eu te mandei, rapaz, já. Deu-lhe um puxão de orelha, sabe? E ele foi lá e se humilhou e pediu perdão à esposa. Ela é a parte mais frágil e Deus mandou que nós a protegêssemos. Nós temos que fazer isso.
dá a ela a proteção que ela precisa. Agora, a mulher, ela precisa compreender que nós estamos aprendendo. Nós não sabemos tudo. O formato nosso, a forma que fomos criados, enquanto a mulher foi criada para ser mãe, para ser maternal, os homens foram criados para ser o quê? Cadê os homens, machos? Você foi criado para ser o quê? Dentro da sua criação, qual era a ênfase que tinha? Provedor? E você aprendeu a ser provedor com quem? Seu pai não estava lá quando você estava aprendendo. Entende? Seu pai não estava. Seu pai saía cedo, chegava à noite, você já estava dormindo. Na melhor fase de aprendizado dos filhos, o pai não estava. Nós homens fomos criados com as mulheres. As mulheres da família. Ok? Eu fui criado pela minha mãe e mais 3 irmãs. Eu vivi entre elas. Meu pai morria de medo que eu não ficasse com um homem de verdade. Ai, meu Deus, que sofrimento, viu? E aí era assim, ó. Estavam as mulheres reunidas num lugar e eu chegava, o que elas diziam? Sai daqui, porque aqui só tem mulher. Então eu tinha que sair de fininho, procurar meu lugar. Nós fomos criados pelas mulheres e elas não tinham paciência conosco. A gente foi crescendo um pouquinho, fomos para a escola. Quem estava lá para nos ensinar? Hein? Professora, mulher. E a minha professora ainda batia em mim, ainda tinha essa. E eu era bonzinho, hein? Era um menino bom. Ainda apanhava da professora. Tudo na nossa vida, tudo na vida do homem teve a presença da mulher. Não tinha homem. Entende? E por obra do destino a gente cresceu e ainda se apaixonou por uma mulher. Aí nós casamos com ela e ela virou nossa mãe. Entende? E ainda briga com nossa mãe, que nossa mãe não fez o serviço direito. Ainda acha que tem que completar alguma coisa que faltou, que a mãe deixou de fazer. Você imagina só, a mulher investe 20 e tantos anos em um homem, prepara esse homem, entrega de graça para outra mulher. A outra olha e fala, tem defeito. Eu vou gastar os anos aqui mexendo nesse negócio, mexendo nessa obra. Sabe por que isso não dá certo? Porque ela não tem a matéria, ela não tem ferramenta, ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. A mulher entregou o filho dela e ela devia fazer dele um marido, mas ela continua querendo fazer dele filho. Então não vai funcionar. Mas para a gente encerrar, eu quero que você entenda o princípio de semear na sua esposa as melhores coisas que você puder semear. Apoie-a nos seus sonhos, mesmo que você imagine que esses sonhos não sejam alcançáveis. Não tem problema, não é a sua imaginação que vai funcionar, é a dela. Apoie se ela quiser estudar, apoie se ela quiser trabalhar em alguma coisa, apoie, esteja com ela, esteja junto, demonstre que você se importa, escute-a quando ela precisar falar, ok? Agora, muito mais, se aproxime de Deus. Por quê? Porque você precisa discernir quando o inimigo tentar entrar na sua casa. Você precisa ter a percepção. Veja bem, um dia eu vi uma reportagem e aquilo me doeu muito. Eu tenho 2 filhas e um filho.
A reportagem que eu vi me doeu muito, porque os bandidos entraram na casa de um homem, amarraram esse homem e estupraram as suas filhas. Você consegue sentir o coração desse cara? Como é que estava? Entende? Se ele tivesse solto, o que você acha? Ele morria ali ou não morria? Ele morreria ali. Mas ele estava tão indignado, que não deram a ele a oportunidade de morrer. Entende? Tão indignado que ele estava. E ele disse: eu vou gastar minha vida toda atrás desses homens. Enquanto eu não morrer, eu irei atrás deles, até encontrá-los. Porque eles roubaram a minha dignidade, roubaram a minha honra, roubaram quem eu sou. Qualquer homem aqui ia sentir a mesma coisa. Okay? Claro que nós temos o Senhor Jesus. Claro que nós íamos para os pés de Jesus. Claro que nós íamos gritar, íamos berrar, nós íamos clamar por misericórdia. Mas entende a situação qual é? E sei que o Senhor ia restaurar a nossa vida. Eu sei disso, você também sabe. Mas é muito difícil passar por isso. Só que em algumas casas o inimigo tem entrado sorrateiramente e amarrado os valentes. E aí ele tem acesso aos filhos. E nós temos agora, eu não sei se vocês acompanham isso, mas no meio do povo de Deus, nós estamos tendo muito suicídio. Vocês sabiam disso? Isso é muito triste. Então, quando eu vejo uma menina, um menino, filho de um homem, uma mulher de Deus, que vai para o autoextermínio, eu me entristeço muito, porque o pai não viu quando o inimigo entrou. Ei, meus queridos, olha só, me escuta nisso. O inimigo fica tentando enganar você. Ele fica distraindo você. Ele te faz achar que você sabe onde está o problema. E aí nós temos uma moda agora, todo mundo preocupado se o filho fica no celular, se não fica, se está na internet, se não está. E o que está acontecendo muitas vezes não tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver com o celular. Tem a ver com o sentimento que ele carrega em relação a você, em relação à mãe. Vocês estão comigo? E que ninguém está vendo, ninguém está observando, ninguém está entendendo o que está se passando. Pior de tudo, eu vou falar isso, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou dizer isso para vocês. Eu sei que vocês acompanham, eu sinto muito tocar nesses assuntos tão ruins assim. Mas tem pastores se matando. Vocês sabiam disso? Pastores. Pensa bem. Quando você escuta falar que um pastor se matou, a gente pensa o quê? Não tem mais esperança, não tem a quem recorrer. E aí, vou dizer para vocês que o pastor desse pastor não foi o valente que ele precisava. Consegue me entender? Eu conheço um pouco o pastor Jonas e eu consigo vê-lo como um valente de pastores. Eu estou aqui pregando aqui com muita segurança, né? E em poucas palavras, ele não me disse muita coisa, eu não estou também tentando bajulá-lo. Eu estou dizendo que em poucas palavras,
ele me transmitiu uma confiança muito grande, muito forte, sabe? E aí, todas as vezes que nós estamos próximos de alguém que transmite essa segurança, a paz em nosso coração. A Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor não está ferido, está aí, está para nós. Então, feliz de quem pode ter pastores dessa envergadura. Feliz de quem pode contar com esses homens. Agora, você vê várias tragédias acontecendo envolvendo o pastor. Porque ele está solto. Muitas vezes ele não está debaixo de um outro pastor, entende? Ele se acha autossuficiente. Ele acha que ele é tão bom que ele não precisa de autoridade sobre ele. E aí o diabo vem e ele está livre, porque não tem valente. Não tem nenhum valente por ele. Então ele vai ser alcançado, vai ser tomado, vai ser morto, vai ser destruído. Então, queridos, voltando para a questão que nós estamos tratando aqui, Deus levantou você, o varão, como valente da sua casa. Nada pode atingir sua família. Amém? Nada pode atingir sua família, porque você está lá. Nada pode atingir sua esposa porque você está lá. Nada pode atingir seus filhos porque você está lá. E quando o diabo pensar que laçou você, que vai te amarrar de alguma maneira, você dá um pulo, você se levanta e você dá o grito. E você vai dizer: aqui não, porque eu estou aqui. Eu queria que você dissesse glória a Deus por isso. Sabe? Você dá seu pulo, seu grito e dizer: aqui não, na minha casa não. Quantas vezes, meus queridos, você tem um problema sério lá com um filho, com uma filha, ok? E você não sabe o que fazer. Isso é muito triste. A esposa fica esperando de você uma decisão, esperando de você um caminho. E em nome de Jesus, todas as vezes que um problema aparecer, Deus vai te dar a solução. Porque Deus quer te honrar. Deus quer que você se sinta honrado na sua casa. Cada problema que aparecer, você é o primeiro a se levantar dizendo: eu vou solucionar. E a esposa vai perguntar: você sabe como fazer? Você pode dizer para ela: ainda não. Mas Deus vai me dar o caminho. Deus vai me dar a saída. Deus vai me mostrar o que fazer. E Deus vai te honrar nisso. Mas se você se encolher, acabou. Eu recebi um homem, que a esposa, ela decidiu se separar dele. É um cristão, frequenta a igreja. E ele foi me procurar. Ele disse: eu não vinha. Eu só vim porque ela mandou. Entendeu? E eu pensei: está aí. Por isso que ela quer se separar de você. Ela está mandando você fazer um monte de coisa. E aí, tratei com esse homem. Um tempo atrás, a esposa veio. E eu comecei a cuidar dos dois. Agora ele está numa felicidade muito grande, porque a esposa o recebeu de volta e está convivendo com ele e tal. Só que eles não estão prontos ainda. O trabalho continua. Okay? Mas o que esse homem precisa compreender agora é que ele orienta, ele dá o caminho, ele mostra a direção. Não é ela quem faz isso. Então, quando ela percebeu que o marido dela agia como um banana, que mulher aqui que gosta de homem banana? Me fala aí. Levanta a mão, dá um grito, glória a Deus. Tem alguma?
Pergunta uma menina solteira se ela gostaria de namorar um banana. O que vocês acham que ela vai dizer? Não quero não. As mulheres preferem macho. Ei, e elas dizem que é macho com cheiro de macho. Eu, particularmente, acho que fede, mas elas dizem que é assim, macho com cheiro de macho. É assim que elas querem homem. Agora, elas não querem um homem que acerta 100%, não. Elas querem um homem que tenta acertar, no mínimo. Que se posicione. Ok? Esteja posicionado. Recentemente passou uma reportagem de um menino preso pela polícia, roubando, assaltando, e a mãe está lá pedindo desculpa, gente, me perdoe, chorando, e o pai está chorando atrás. E eu falei, misericórdia. É por isso que esse menino é assim. Não tem pai, entendeu? A figura paterna está destruída. Quem viu isso na televisão sabe do que eu estou falando. A figura paterna totalmente destruída. Então, Deus está, nesses últimos tempos, levantando os homens e posicionando os homens. Eu vou dizer de novo. Deus está, nesses últimos tempos, levantando os homens e posicionando os homens. Se você não entrar debaixo de autoridade, você não pode ser autoridade. Você consegue me entender? Se você não respeita a autoridade, você não pode ser autoridade. Aí quando você não é autoridade, o inimigo entra na sua casa. Ele entra e faz o que quiser fazer. Então entenda a posição que Deus está te colocando. E na posição que Deus te colocar, permaneça nela. Deus está levantando você como líder, mas você precisa ser liderado. Quantos podem dizer amém por isso? Mas fala amém discernindo. Olha só, Deus está levantando você como líder, mas você precisa ser liderado. Consegue entender? Você tem que estar debaixo de liderança. Você tem que honrar seus pais. Tem que honrar os pastores. Tem que receber a palavra que vem dos pastores para você. Sabe por quê? Deus não vem fisicamente falar com você, não. Lembra que eu falei no domingo? Quem estava aqui vai se lembrar. Ana teve que levar o filho dela e entregar para Eli, entregar para um homem. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou entregar meus dízimos porque eu vou entregar para homem. Você queria entregar para quem? Nós vamos encomendar 2 anjos para ficar um daqui ou dali. Na hora que você vier trazer o dízimo, os outros podem entregar para homem, mas você não pode. Então um anjo aqui, outro ali, para você trazer os dízimos. Olha que bênção. Você não acha isso bom? Mas é capaz que esses anjos vão te dar alguma coisa diferente, entendeu? Então, você precisa se posicionar, parar de achar que você governa você mesmo. Se aproximar de Deus, deixar o governo de Deus vir para a sua vida. Deixar que Deus direcione você, entender a postura hierárquica que Deus coloca. Aí o Espírito Santo vai conduzir todas as coisas. E por fim, eu quero declarar aqui, que assim como Deus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor, essa mesma palavra serve para a sua casa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa, porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Queridos, eu encerro por aqui e agradeço a Deus muito pela oportunidade, pelo carinho, por vocês me receberem aqui dessa forma que vocês recebem, tá? Muito obrigado, Deus abençoe.